Olá outra vez. Primeira live que a live cai e eu tive que voltar. Deixar o pessoal entrar, desculpa, gente. Estão de volta, estão me ouvindo? Oi, Marielle. Oi, Simone. Tudo bem? Caiu mesmo. O que houve, doutor? Sei lá, caiu a live, caiu aqui a comunicação, não sei. Conectei de novo. Oi, Bianca, tudo bem? Peço desculpa aí. Não sei o que aconteceu. Oi, Eli, obrigado por retornar. Acontece nas melhores famílias. Obrigado, Shalimar. Isso foi bom para eu poder respirar um pouco e poder pedir para vocês não esquecerem de botar o e-mail de vocês aqui no chat, para a gente poder ter uma comunicação mais próxima, tá? Então, olha, já voltaram, tá vendo? Pessoal, faz parte, né, Fran? Faz parte. Na verdade, caiu tudo aqui, o computador, a live. Tudo bem, Vanessa? Tá em Portugal aí me assistindo? Obrigado. Vanessa é uma colega minha lá da faculdade, tá em Portugal. Oi, Vivi, como é que você tá? O filho dormiu? Daniel falou que caiu a live que o medicamento é potente. Pode ser, né? Beleza. Eu vou voltar a pontuar algumas coisas. Estou tentando abrir o computador também, tá? São muitas emoções, né, Shalimar? Eu sei. Então, desculpem, gente. Foi alguma coisa técnica aqui que bloqueou a transmissão. A Leila, que susto, que susto eu. Tá bom, vamos continuar. Então, infelizmente, nem todo mundo voltou. Acho que o pessoal achou que eu fugi. Mas tudo bem, vamos lá. A ideia é o seguinte, né? Então, acabando de falar do Lentrada, ou do Alentosumab, né? Eu vou começar a falar da outra medicação, né, que foi aprovada recentemente no Brasil. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum paciente nessa medicação ainda. Esse mês eu conversei com um paciente sobre esse tratamento, porque, enfim, estou vendo que é necessário, mas ainda ele foi, enfim, para vocês terem uma ideia, ele foi precificado, talvez esse mês ou mês passado, ou seja, nem distribuído esse remédio está ainda no Brasil, tá? Então, é uma medicação muito recente, apesar de já existir há muitos anos, tá? E o ponto é que, assim, nós conversamos que o Lentrada é uma medicação injetável, que é dada 5 vezes no primeiro mês, 3 vezes, 1 ano depois. Os seus efeitos perduram ao longo desse tempo, né? E por mais alguns anos depois, ou seja, é como se você tomasse 2 anos o remédio, né, em momentos de intervalo, e depois você ficaria sem necessidade de uso de qualquer medicação por mais algum tempo. E aí o
tratamento fala em torno de 2 anos. Né? Então, agora nós vamos falar de uma outra molécula, que é uma molécula que tem também esse tipo de missão. Né? Qual é a missão dessa molécula, da cladribina? Tá? Então, é um nome complicado, mas vocês vão começar a escutar. O nome da molécula se chama cladribina. Tá? Ela vem para o Brasil, né? O nome dela a nível global se chama Mavenclad. Tá? Então, é uma outra molécula que está também com esse tipo de efeito prolongado no sistema imune. Tá? Então, é uma molécula que você tomaria poucas doses da medicação e você teria uma ação desse remédio prolongada. E é interessante que a medicação em si, ela sai do seu organismo de uma forma rápida. Mas que a ação dela dentro daquelas células que eu comentei, que são os linfócitos, ela acaba sendo prolongada. Então, essa medicação é uma medicação na qual o paciente atualmente no Brasil já vai ter acesso, tá? Na verdade, nós estávamos aguardando esse momento, que é um momento no qual a medicação fosse aprovada para comercialização aqui no Brasil. A medicação que eu estou comentando, vou falar de novo o nome para vocês estarem cientes, é a medicação chamada cladribina. Nome comercial Mavenclad. Essa medicação, ela diferente da medicação anterior, que é o alentuzumab, que é venoso, infusões, né? Essa medicação é oral. Então vocês imaginem um tratamento oral no qual você faz poucas doses e que você tenha um efeito, né, imunológico de proteção à esclerose múltipla por um tempo prolongado. Então essa é a proposta da cladribina. Né? E a ideia dessa medicação, né, o mecanismo de ação dessa medicação, dessa molécula oral, é atuar nas células que estão envolvidas, né, na doença esclerose múltipla, que são os linfócitos T e B, por meio de uma ação, enfim, celular, é uma coisa meio complexa assim, do ponto de vista biológico, mas a partir de um efeito pontual a nível intracelular, ela destrói também essas células, linfócitos T e B, e dessa forma faz com que você tenha repercussão de proteção quanto à sua doença. Agora, essa molécula, ela demanda, obviamente, também cuidados. Né? Toda molécula, pensem comigo, né? Todas as moléculas que causem no seu organismo um efeito imunológico muito importante, elas vão demandar cuidados. Tá? E por aí há necessidade de protocolos de manejo. Como é que eu vou controlar a minha medicação ao longo do tempo frente aos riscos que essa medicação possa me causar? Então esse é o ponto. Essa é a ideia. É necessário que o médico, né, determine em você um protocolo específico de início e um protocolo específico de controle. Tá? Então, a cladribina veio com essa proposta. Como é que é a posologia dessa medicação? Como é que é a posologia? Posologia, como é que são as doses dessa medicação? Agora prestem atenção. Essa medicação, ela é feita em 2 ciclos, com intervalo entre eles, 2 ciclos, com intervalo entre eles de 1 ano. Tá? No primeiro ciclo, você vai utilizar em torno de 5 comprimidos da medicação
em 5 dias consecutivos. Depois, com um mês depois, você vai repetir esse protocolo de 5 dias de medicação. Tudo oral, tá bom? Então, comprimidos. E depois de um ano, isso vai ser repetido muito parecido, de forma muito parecida. Ou seja, no 12º mês posterior, você vai tomar no primeiro mês, habitualmente, 5 comprimidos. Um mês depois, mais 5 comprimidos. Então, assim, numa média, se eu, comentando isso com vocês, numa média, você vê, vai ser somado, 5 comprimidos, depois mais 5, um ano depois, 5 comprimidos, depois mais 5. Então, em torno de 20 comprimidos, dependendo do peso do paciente. Então, isso também é uma droga que depende muito do peso do paciente, porque é por quilo de peso que você calcula essa medicação. Então, isso é uma regra que você, obviamente, um ano de diferença, você tem que pesar novamente o seu paciente um ano depois para ver se está igual o peso dele ou diminuiu para você ajustar a dose. Mas, normalmente, a gente não tem muita variação de peso, possivelmente a dose vai ser igual. Me perguntaram aqui qual tipo de paciente que é recomendada essa medicação. Eu vi aqui a pergunta no chat. E aí é o mesmo perfil do Lentrada. São pacientes com maior agressividade de doença ou pacientes que já fizeram uso de outros remédios e esses outros remédios não foram capazes de estabilizar o quadro. Então, na verdade, nós temos aí um perfil no qual existe agressividade ou falha de outras medicações. Como eu disse, tem pacientes que podem começar a doença grave. Nesses pacientes, essas medicações poderiam ser pensadas também. Mas o habitual são pacientes que fizeram uso de remédios e esses remédios não foram suficientes. E aí se torna interessante a proposta dessas duas medicações que tem um efeito, como eu disse para vocês, um efeito mais prolongado no sistema imune. Estão perguntando aqui, como se faz o acompanhamento do paciente nesse período? Então, esses pacientes demandam atenção quanto aos seus exames de sangue, principalmente. Eu disse para vocês que o Alemtuzumab tem umas questões específicas que precisam ser quantificadas ao longo do tempo. A cladribina também precisa ter exames de sangue razoavelmente frequentes, não tão frequentes como o Alemtuzumab, mas frequentes. Todos os remédios precisam desse tipo de análise de sangue para você saber onde você está pisando. Existe uma necessidade de você também, quando for prescrever, você conheça quanto de imunidade esse paciente tem perante aos vírus comuns, para ver se esse paciente determina a necessidade de uma vacinação prévia. Então, tudo isso é pesado na hora da gente selecionar o paciente para tomar ou Alemtuzumab ou Mavenclad. Alemtuzumab ou Lentrada ou Mavenclad, cladribina. Então, eu estou olhando aqui, eu gostaria de também pontuar que essas medicações, por terem esse efeito tão importante no sistema imune, a cautela frente a vacinações é importante, no sentido de tudo tentar ser feito antes do tratamento ou depois de algum tempo do tratamento. E isso varia entre eles. Por exemplo, a cladribina, de acordo com as informações que eu solicitei do fabricante, se você tomar a cladribina e precisar fazer uma vacinação, quanto tempo depois essa vacinação seria mais adequada? Então, no caso da cladribina, seria após 6 semanas da introdução do remédio.
Tá? Então, todas essas regras são regras muito individuais para cada um dos tratamentos. Tá? A Cleide está falando, hoje está complicado. Dona Cleide. A medicina não é fácil, a esclerose múltipla muito menos ainda, e os tratamentos também. Então, assim, todas essas duas medicações são muito complexas do ponto de vista imunológico, são muito complexas do ponto de vista de manejo, são muito complexas do ponto de vista de observação do paciente ao longo do tempo, mas são medicações que muitos pacientes podem se beneficiar frente ao tipo de doença, ao grau de intensidade que eles tenham. Sem dúvida, são opções em que vão fazer muito benefício a diversos pacientes. Tá? Para fechar, eu gostaria de falar um pouco então delas frente ao Covid. Né? Isso aqui é o motivo principal da nossa conversa de hoje. Né? O que eu posso dizer é que, assim, de todas as medicações de esclerose múltipla que eu comentei nessas lives que nós tivemos contato com vocês, essas duas de hoje são as mais complicadas do ponto de vista imunológico. Então, assim, atualmente, né, o paciente que está sendo escolhido para tomar essas duas medicações, ele tem que saber exatamente que esses remédios determinam um grau importante de modificação imunológica, principalmente ao início, né, das suas tomadas ou infusões, e que isso hoje, em relação ao mundo, né, as unidades de esclerose múltipla que tem fora do país, elas estão determinando que pacientes com necessidade de fazer uso desses remédios saibam, né, da fragilidade imunológica que possivelmente eles vão estar sofrendo nos primeiros meses de tratamento, após as tomadas dos comprimidos ou as infusões, dependendo de um ou de outro, e que esses tratamentos, caso, né, a coisa, o nível de risco de contato com o Covid seja alto, eles deveriam ser colocados para um pouco mais à frente, ou seja, eles deveriam ser postergados de início. Né? Já os pacientes que já estejam em uso desses tratamentos deveriam analisar também os riscos de fazerem as suas segundas doses, os seus segundos ciclos. E aí, isso vai depender muito, né, do grau de doença que esse paciente tem, do tipo de contato que ele tem com um ambiente com maior risco de contaminação com Covid. Então, realmente, a gente está hoje conversando das duas medicações que têm o maior grau de cautela frente à pandemia. Agora, a gente tem que olhar por outro lado. Né? Qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é a qualidade de doença que possivelmente esses pacientes estejam tendo, qualidade de doença, esclerose múltipla, que esses pacientes estejam tendo, que pode estar ocasionando neles diversos problemas graves. Né? Infelizmente, existem pacientes que têm uma agressividade de doença, que respondem pouco ao corticoide, que ficam com sequelas, e que aí a gente tem que pesar. É uma balança. Né? O que vamos fazer? Né? Qual vai ser a nossa decisão? Né? Vamos deixar a doença esclerose múltipla avançar com o risco desse paciente ter uma sequela importante, um prejuízo cognitivo, um prejuízo visual, um prejuízo de marcha, um prejuízo de controle esfincteriano. Por isso que existe a necessidade de uma conversa muito franca, de uma avaliação individual, exatamente para nós estarmos, decidindo de uma forma
melhor possível frente a uma doença que tem um potencial enorme também de causar grandes danos. Né? Então, sem dúvida, cada caso é um caso, cada paciente tem um curso, existem pacientes mais graves, existem pacientes que demandam muito mais cuidados em termos de proteção frente à doença. Então, essas duas medicações têm, sim, espaço no tratamento e a gente vai ter que decidir, como a gente fala hoje, né, no tratamento da esclerose múltipla, uma decisão compartilhada, né? Decidir conjuntamente com o paciente esse tipo de rumo, tá? Esse tipo de decisão. Vamos começar? Será isso? Como é que eu tenho que lidar com esse tratamento dentro da pandemia? Quais são as minhas restrições? Quais são as minhas obrigações como paciente, né, frente a esses tratamentos? Né? Então, eu vou abrir aqui rapidamente o meu WhatsApp para ver se me mandaram perguntas, né? A minha assessora Simone está vendo aqui as perguntas de vocês para ver se eu poderia contribuir com alguma resposta. E aí, vamos lá. Se tiver alguma coisa a mais que eu possa contribuir, coloquem aí para a gente selecionar e vamos ver o que mais hoje nós podemos ajudar vocês, tá? Não se esqueçam de botar os seus e-mails, gente. Vamos botar os e-mails, por favor. Vamos botar os e-mails para eu poder ter contato com vocês, para eu poder mandar os questionários de interesse, o que cada um gostaria de receber aqui da nossa equipe. Eu vou ler alguns comentários. Graziele falou aqui para mim, boas palavras. Obrigado, Graziele. A gente tenta, nesse momento, né, pequeno que nós temos juntos, tentarmos estabelecer algumas informações para a gente ficar sempre no mesmo nível, né, para a gente poder conseguir falar dos assuntos da mesma forma. É difícil a gente falar de coisas médicas, mas é bom que vocês entendam alguns termos, algumas considerações. Tá, deixa eu te falar, meu WhatsApp web fechou, eu acho que é por causa da minha conexão. Eu vou deixar aberto então aqui nos comentários para que vocês possam fazer as perguntas. Se eu não conseguir estabelecer aqui dentro, né, todas as informações interessantes, coloquem aí e já saibam que na semana que vem o meu interesse seria fazer uma live sobre tratamento do surto, né? Estabelecer o que é surto, tratamento do surto, quando que o médico estabelece a necessidade desse tratamento e quais são as opções frente ao uso do corticoide. O que mais pode ser feito além do corticoide para tratar o surto. Tá? Então coloquem seus e-mails que a gente vai entrar em contato, vamos criar uma lista de e-mails para poder nos comunicar com vocês. Outra coisa que eu queria também chamar a atenção é o seguinte, dentro da minha equipe aqui no Rio de Janeiro, eu tenho duas pessoas fantásticas, que são pessoas que me ajudam com os pacientes, principalmente da minha clínica, aqui na Barra da Tijuca. São duas pessoas que me ajudam com esses pacientes para outros assuntos que são de ordem emocional, né? Ou seja, uma terapeuta. Ela está aqui na sala conosco, o nome dela é Liana Salomão. Desculpa não poder botar o Instagram dela aqui, mas eu acho que vocês ganhariam muito escutando as lives dela. Ela tem feito lives também semanais, muito interessantes. Se você puder, Liana, coloca aqui o endereço do seu Instagram, porque para mim é muito construtivo, eu faço muitas reflexões escutando a Liana
e ela fala de assuntos muito interessantes, tá? Então, Liana Salomão, gostaria que vocês pudessem segui-la também. Ela é uma pessoa que está junto comigo e acompanha vários pacientes da minha equipe, tá? E a outra profissional é uma nutricionista também, de altíssimo nível, que se chama Bianca. A Bianca eu não sei se está na sala, mas se você estiver na sala, Bianca, coloca também o seu Instagram aqui, tá? Tem muita gente que é acompanhado pela Bianca também, que eu indico, tá? Para poder ter uma noção também do quanto é importante uma alimentação saudável com coisas bem específicas e indicadas para pacientes com doenças autoimunes, né? Isso eu acho que é fundamental também dentro de um tratamento chamado de multidisciplinar, tá? Então, de qualquer maneira, quem botar o e-mail aqui, eu vou mandar as informações de todos que trabalham comigo, que estejam fazendo também esse trabalho de lives, tá? Para que vocês possam aproveitar também esse tipo de atividade, tá bom? Não sei se eu consegui cumprir tudo que eu queria, mas eu agradeço, tá bom? Agradeço novamente. Chegamos ao final desse segundo tempo da live, com 100 pessoas aqui dentro. Vocês realmente fazem a diferença para mim. E vamos seguir com essas atividades, que eu acho que isso faz todo mundo crescer e todo mundo estabelecer informações reais sobre o que está acontecendo aí no mundo da esclerose múltipla, e eu sou fascinado por ele, tá? Fiquem com Deus. Por favor, botem os seus e-mails, tá? Botem os seus e-mails, tá? Obrigado, Guilherme. Guilherme falando aqui de mim, tá? Fiquem com Deus, tá? Acreditem que nós vamos sair dessa e que a gente vai sair mais fortalecido, tá? Vai sair mais fortalecido e mais unido também, tá bom? Então vamos lá, e-mails de todo mundo aí, boa noite, obrigado pela audiência e fiquem com Deus, tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom. Obrigado, Fernanda, Joyce, Andréia, Liana, Sandra, todo mundo. Tá? Lorena, tem uma paciente minha querida também, Larissa, e o Robson, pai dela, Shalimar, os embaixadores, né? A gente criou um grupo chamado Embaixadores aqui no Agosto Laranja. Isso também é outra coisa que eu preciso pensar para vocês. Agosto Laranja, o que a gente vai fazer esse ano no Agosto Laranja? Para ser um evento virtual, tá? Então, muita gente que me ajudou aí no ano passado me segue. Rosana, obrigado pela presença. Cida. Gente, contem comigo aí, tá? Fiquem com Deus. Um beijo.